Boa noite, vamos iniciar o nosso evento. Boa noite a todos. É com muita satisfação e alegria que a Editares anuncia o lançamento da obra Antropozooconviviologia, análise da relação humano e pré-humano, sobre a abordagem do paradigma consciencial da autora Miriam Kuntz. O tema abordado nesta obra é a antropozooconviviologia, o estudo pesquisístico, teático e sistemático da relação convivencial entre os seres humanos e os animais pré-humanos. O objetivo deste livro é compartilhar com o leitor e leitora as reflexões e autochecagem do caráter cosmoético ou anticosmoético da relação dos seres humanos com os seres pré-humanos. Segundo a autora, a dinâmica evolutiva exige a convivialidade sadia, interdependente, intercooperativa e cosmoética entre todas as formas de vida na aquisição da holomaturidade e megafraternidade. De acordo com a frase enfática da autora, o autoposicionamento cosmoético, o respeito ao para-direito, a gratidão e retribuição aos animais pré-humanos com passageiros evolutivos é para dever das consciências humanas. Para dar início à solenidade, convidamos a autora Miriam Kuntz. E apresentaremos a sua mini-biografia. Miriam de Oliveira Kuntz, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É bacharel em Química Industrial e licenciada em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Voluntária, docente e pesquisadora da Conscienciologia desde 1988. É benfeitógrafa e revisora da Enciclopédia da Conscienciologia na Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica Enciclosapiens. Atua na área de museologia da Holoteca, do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, e na equipe editorial da Associação Internacional Editares. É tenepsista desde 1994 e reside na Covinópolis de Foz do Iguaçu desde 2011. Para iniciarmos o talk show desta noite, convidamos a prefaciadora Nara Oliveira. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. É um prazer maior ainda a gente saber que está aqui hoje para ouvir a Miriam. E hoje pela manhã nós já a ouvimos no Círculo Mental Somático. E o Eduardo começou o Círculo Mental Somático falando sobre o livro. E nós estávamos lá assistindo. E quando são boas práticas a gente deve replicar.
Então eu vou começar mais ou menos como ele começou hoje de manhã. Ele começou hoje de manhã dizendo sobre a obra e elevando a obra ao nível de profundidade raro. E começou pedindo um aplauso para Miriam, e eu vou fazer o mesmo. Bom, noite de autógrafos, né, é para ouvir os autores. Eu queria dizer que a minha experiência ao ler o livro, vamos pensar assim, quando eu li o livro a primeira vez, foi em dezembro do ano passado, e essa é uma obra que toca profundamente a nossa intraconsciencialidade, porque é uma obra que fala sobre nós, animais humanos e pré-humanos. Então, o objeto, ou enfim, o tema da obra é a alteridade, né? Quer dizer, são os outros, incluindo a autora, animais humanos e pré-humanos. Então, a obra trata de nós, das nossas relações, e é uma obra que nos faz silenciar. Né? Quer dizer, quando nós estamos lendo a obra, nós já silenciamos. No decorrer da obra, nós silenciamos mais ainda, e ao final dela, nós emergimos em profunda reflexão, e ela nos remete, inevitavelmente, à necessidade de reciclagens. Então, eu vou começar aqui, subvertendo um pouco o protocolo normal, quer dizer, normalmente a gente, no final, o autor conversa com a plateia, mas antes da gente começar o talk show, a gente vai fazer um bate-papo, começando pela Miriam e terminando pela Miriam. Nesse caminho, eu organizei uma pauta com algumas questões para a gente poder, então, orientar essa nossa conversa. Então, Miriam, começa você. Obrigada, Nara. Eu só poderia começar agradecendo. Eu acho que é um tempo de agradecimentos. E eu agradeço a todos vocês que vieram aqui hoje, que vieram prestigiar este tema, que é um tema muito caro para mim e vejo para vocês também. Eu queria agradecer a todas as minhas amigas e amigos, colegas, voluntários da Enciclosapiens, do CAEC, da Editares, amigos antigos que eu tenho o maior orgulho em receber hoje, honra em receber hoje, amigos que começaram comigo um voluntariado em 1988, no Instituto de Pesquisa da Consciência em Porto Alegre. Então, estou vendo vários amigos aqui. Então, é um momento de festa, mas também é um momento de ser grata. Porque tudo que se recebe, a gente pensa no que está dando, mas na verdade nós estamos recebendo. Eu não tinha ideia do que eu receberia, e hoje é o lançamento, mas eu já estou aí recebendo muita energia, muito feedback, muitas ideias muito positivas, muito carinho de vocês. Eu sou muito grata. E eu não poderia deixar de agradecer ao professor Valdo, que foi o meu mega agente retrocognitor. Professor Valdo, se não fosse ele, e repito o que disse de manhã, me desculpem as pessoas que estavam de manhã no círculo, mas algumas coisas precisam ser repetidas. Independentemente dele ser um agente retrocognitor da Conscienciologia e das VERPONs para todos nós, ele também foi um agente retrocognitor e um incentivador da produção de GESCONs. Se não fosse por ele, se não fosse aquele estímulo constante nas mini-tertúlias, nas tertúlias, nos tratados, se não fosse ele trazer a relevância da escrita, seja para o revezamento pessoal, seja para o revezamento grupal, porque todos eles, obviamente, são interassistenciais, porque são tarísticos, eu não teria escrito esse livro. Então, se eu já era grata, hoje eu sou infinitamente grata ao professor Valdo Vieira, hoje Zé.
Bom, pessoal, eu fiz uma pauta aqui. Não é fácil ler um livro com tanta profundidade, você selecionar algumas partes para poder aprofundar aqui. Mas, enfim, vou tentar fazer o meu melhor. Agora, durante as perguntas que eu estiver fazendo para a Miriam, enquanto ela estiver respondendo, vocês fiquem à vontade para perguntar. Nós não vamos deixar as perguntas para o final. Quer dizer, se quiserem perguntar no final também, mas durante o bate-papo, se então tiverem interesse de entrar em qualquer assunto ou, enfim, curiosidade em perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade, já estão desde já todos convidados para essa participação. Então, não precisam se preocupar em aguardar até o final. Então, tem vontade de perguntar, só levanta a mão e a gente então aqui passa o microfone que está aqui já disponível desde agora. Então, vamos lá, minha amiga. Bom, na introdução consta que o tema pré-humanos é significativo e presente na sua vida desde tenra idade. E também que você considere esse livro um dos paradeveres assumidos no curso intermissivo, o que sugere uma precoce continuidade entre vivências extrafísicas pré-somáticas e somáticas com os animais. Você pode nos contar sobre isso e falar sobre os aportes recebidos durante a infância que contribuíram para uma precoce tomada de consciência nesse sentido? Ok. Realmente, eu ressomei numa família que valorizava muito o estudo, valorizava muito o livro. Eu, com 7 anos, ganhei uma enciclopédia de presente, a Delta Larousse Júnior. Então, aquilo me acordou aos 7 anos. Mas as pessoas, por exemplo, né, meu pai era um ornitólogo, ele era um estudioso de aves, ele escreveu 4 livros. Depois de se aposentar como economista, ele fez a faculdade de biologia, fundou uma sociedade protetora e manteve por 10 anos o periódico científico. Não foi na minha infância, mas eu fui testemunha daquilo ali. E ele foi, no caso, um exemplo para mim de uma pessoa que valorizava o estudo, valorizava os livros, valorizava as GESCOMs e tinha uma visão mais ampliada do mundo. Obviamente, minha mãe que está aí sentada, ela, aos seus 91 anos, que bom que está aqui hoje, fico feliz, também foi uma provedora amorosa, que deu toda a estrutura para que nós pudéssemos apenas estudar. Então, eu acho que eu fui agraciada com estes aportes. As escolas sempre foram as melhores e isso fez muita diferença. É óbvio que o amor pelos animais eu tinha. Eu não tive na minha infância muitos animais. Eu comecei a ter animais a partir da adolescência, porque ainda tinha aquela ideia que na infância não é bom ter animal junto por causa das zoonoses, etc. Então, eu fui ter o meu primeiro pet lá, o meu primeiro cãozinho, quando eu já era uma adolescente. E a partir disso, eu sempre me atentei a essa relação, que ela fosse saudável, mas ainda na adolescência a gente não entende muito bem tudo, a gente vai ali na intuição. Depois, com o passar dos anos, eu fui descobrindo a Conscienciologia em 1988. O professor Valdo foi dar um curso em Porto Alegre, junto com Cláudio Paredes, sobre projeção. E aqui eu tenho várias pessoas que fizeram esse curso comigo. Em 1989, a professora Malo foi a Porto Alegre dar uma oficina sobre projeção. E nessa oficina sobre projeção, ela me deu um feedback. Ela me disse: Miriam, você trabalha com animais que se comunicam por telepatia, que tem um corpo mental mais avantajado. Aquilo para mim foi ela foi uma agente retrocognitora, né? Aquilo foi o acesso a uma informação que nunca me passou pela cabeça, né?
lidava com o animal, intrafisicamente ok. Quando em 2003 o IPC fez a reunificação aqui na CCCI, na primeira conversa que eu fui ter com o professor Valdo, lá no Eurociclo, eu sentei na frente dele, puxei a minha folhinha com as questões, né, para não esquecer ou qualquer coisa assim, porque o campo dele era fortíssimo, né? Então eu tinha que vir bem organizada. Ele começou a me contar sobre os animais que existiam no Pombal, e tinha a girafinha que se comunicava telepaticamente, que não existiam animais desse tipo aqui no planeta, e me contou toda aquela história. Eu tomei nota, registrei e fiz as minhas questões para ele. Com o passar dos anos, e depois eu vim a Foz do Iguaçu no ano seguinte fazer o curso de formação de autores, nós tínhamos que ter um tema para poder desenvolver, escrever artigo, enfim. Logo em 2004, o tema não era muito claro para mim. A primeira formação de autores, eu mais aproveitei as oficinas que várias pessoas nos deram, tem aqui vários professores daquela época, entender como é que era a técnica do apostilhamento, enumerograma, a técnica do detalhismo, que era uma bibliografia específica e exaustiva, quer dizer, descobri um mundo da escrita de uma maneira organizada e estilizada que me encantou muito. Quando tivemos então que apresentar um artigo, eu optei pela questão da cosmoética e os animais, porque o que eu notei naquela época, eu procurei muito nas bibliografias, nos escritos, nos livros, enfim, a relação, a visão que a conscienciologia tinha dos animais. E achei, lógico, no Projeciologia, né, que o professor Valdo fala, no Diário de Experiências Projetivas dele, de 1995, que ele fala de Orco e Javros, mas assim, eram coisas pontuais. E a gente entrando em contato com um conceito da cosmoética, que segundo Dach é um conceito cósmico, quer dizer o quê? Esse conceito existe em vários distritos do universo, não é só no planeta Terra e não é só para nós aqui da conscienciologia. Ele é pré-existente. Eu comecei a me perguntar, enfim, se a cosmoética e o senso de universalismo, outro conceito, né, é estar em conformidade com todos os seres e tudo que nos rodeia, aonde é que se encaixa o animal pré-humano? Então, o que eu senti falta, eu tentei pesquisar e escrever sobre. Então, o embrião desse livro foi um artigo escrito, apresentado num seminário de pesquisa de Porto Alegre, no CIEC, e depois, posteriormente, nesse curso de formação de autores. E a partir daí, eu comecei a elaborar o cosmograma, que eu tinha aprendido nessa formação de autores. E esse cosmograma foi se agigantando. Então, na verdade, no primeiro momento, eu pesquisei o que havia publicado, escrito na sociedade, na ciência convencional, todos os recortes foram catalogados. E aí eu fui fazendo meu banco de dados. Até que, então, fiz um sumário, e eu lembro que a primeira vez que eu apresentei o sumário para o professor Valdo, eu apresentei um sumário com 180 capítulos. Lógico que ele me olhou sério para mim e disse assim, você vai ter muito trabalho. Eu pensei, bom, eu não fujo de trabalho, então está tudo certo. Obviamente, eu não imaginei que seria tanto trabalho mesmo. Tanto é que naquela época eu tinha um sumário de consciência ecológica, fitoconvivialidade e zooconvivialidade. Então, hoje eu estou lançando um livro com um dos eixos, né, que eu tinha interesse à época, que é a questão da antropozooconviviologia. Mas esse livro, quando me perguntam o tempo que eu levei para escrever,
eu não saberia mensurar, porque ele começou um embrião, eu fui aprendendo as técnicas, fui entendendo a escrita conscienciológica, fui compreendendo a cientificidade, o rigor científico da escrita conscienciológica, que ela é extremamente pesquisística, exaustiva e neoparadigmática, né? Sempre fazemos um cotejo entre um paradigma anterior e o novo, entre o que acontece na dimensão intrafísica com a dimensão extrafísica. Então, o paradigma consciencial, ele extrapolou todo tipo de pesquisa. São 6 ou 7 variáveis novas que entram em qualquer estudo, em qualquer pesquisa. Então, eu não saberia dizer quanto tempo, mas se não fosse, obviamente, o curso de formação de autores, eu não teria qualificado e compreendido a escrita conscienciológica. Não sei se eu te respondi. Sim, claro. Você falou aí da questão do cosmograma, vou pegar um embalo para tratar disso, que eu acho que é um dos aspectos muito importantes nessa obra. Hoje de manhã, o Eduardo ressaltou isso lá, e eu ressaltei isso também quando fiz o prefácio. A nossa tendência, quando eu digo nossa, de uma maneira geral, no mundo acadêmico, na ciência, tudo mais, normalmente estabelecer ou sumarizar o nosso tema e depois procurar os fatos e mais ou menos colocar os fatos dentro daquilo que a gente já sumarizou. A Miriam fez exatamente o contrário, que é o que o professor Valdo tanto recomenda, que é trabalhar ou buscar os fatos, buscar as fontes, buscar as matérias, buscar os recortes e depois, a partir desse universo, sumarizar a obra. Isso, claro, tira o autor do controle da obra, o que é ótimo para nós, mas a regra não é essa. Então, a regra é sempre a abstração. Quer dizer, se faz abstração ao sumarizar, se tira o tema do universo de pesquisa, traz, e aí se propõe um sumário, se busca os fatos para mais ou menos encaminhar o tema de acordo com o que está proposto no sumário. A Miriam fez justamente o contrário, e ao fazer isso, ela então nos traz um resultado que é completamente diferente daquele resultado que a gente chega com a abstração. Então, a tua primeira obra totaliza 600 páginas, reúne mais de 500 fontes referenciadas, sendo que desse montante, mais de 50% dizem respeito ao registro de fatos, e esses fatos, na maioria, assinalados em publicações científicas. Sua obra segue a linha da supremacia das abordagens fatuais, da exaustividade como método e da excelência no tratamento da pesquisa como meta ou compromisso irrevogável. Todas essas posturas propostas e recomendadas por professor Valdo Vieira no diferencial das obras conscienciológicas. Nos fale sobre a escolha dessas posturas e detalhe, por favor, a trajetória da feitura do livro. Como é que você realizou o livro? Sim. Na escolha das fontes, obviamente, eu comecei numa época, eu comecei a fazer o cosmograma, sim, mas naquela época eu não tinha varredura na internet, obviamente, né? Era mais restrito. Então eu fiz um cosmograma extenso e primeiro eu tive que organizar o meu banco de dados. Então eu fui separando os temas que eu ia achando pela sua natureza. Por exemplo, guerra, que é um dos capítulos aqui do livro, eu juntei todo o cosmograma que existia, tive acesso sobre isso, né? Periódicos, revistas até revistas semanais, né? Mais confiáveis. E aí, quando existia um número grande, uma quantidade grande de material, eu começava a feitura do capítulo. Mas lembro sempre o professor Valdo dizendo que são muitas tem muita coisa para fazer que não seja apenas o ato de escrever, você tem que se organizar seu material. Ele falava em trabalho braçal, e é mais ou menos isso. Então, catalogar todo o material achado, colocar em pastas L, etiquetar tudo,
jogar numa planilha Excel também por natureza, para depois fazer o acesso. Então, esse foi um trabalho que demandou muito tempo. Agora, por que eu não posso avaliar o tempo que eu levei? Eu avalio o tempo que a obra levou para ser lançada, mas não o tempo que eu trabalhei. Porque dentro de toda a minha atividade do dia a dia e voluntariado, eu engavetei por muito tempo e por muitos anos. Então foram vários engavetamentos, um deles demorou 5 anos. Depois eu me mudei para Foz do Iguaçu também, comecei a voluntariar e assumir outros compromissos, e o livro ficava na gaveta. Então, quando eu estava mais tranquila, eu ia, mas sempre buscando a pesquisa do cosmograma, sempre me atualizando dos dados do que estava acontecendo, qual era a realidade dessa relação. O que acelerou isso? O que acelerou a feitura do livro? Foi uma proposta do professor Valdo em 2015, porque o livro estava engavetado. Eu dava uma olhadinha nele, acrescentava alguma coisa, engavetava de novo, e eu ia passando tempo com isso. Quando ele me propôs a escrita do dicionário de vocábulos centripedais, eu pensei, não posso ainda, eu tenho um livro na gaveta que eu tenho que terminar. Então, de alguma maneira, aquilo apressou o término dessa obra. Então eu pensei, como é que eu vou começar alguma coisa, eu não posso deixar algo em aberto. Então, de 2015 para cá, eu acelerei. E aí, também me perguntaram, né, hoje de manhã, se eu escrevia diariamente. Não. Pela minha atividade diária, eu não conseguia tempo de escrever diariamente. Mas eu tinha períodos, semanas, às vezes mês inteiro, que eu escrevia diariamente. Depois eu parava um pouco. Usei muito período antilucano, que eu acho que por sorte, né, e pela idade, a gente acaba dormindo menos. E eu sempre me acordei às 2 horas da madrugada. Então, a partir do fato de que às 2 horas da madrugada meu sono terminava, meu descanso terminava, eu comecei a trabalhar de madrugada, por experiência própria, é o melhor período para se ter ideias, para se organizar qualquer coisa. Então, ele foi muito rico para mim. Agora, eu não poderia mensurar o tempo que levou. Eu acredito que se eu tivesse um hábito, um método de escrever diariamente, ele teria saído, logicamente, muito mais cedo. Mas também, a gente sempre pensa que não, tem tempo. Daqui a pouco, quando eu tiver menos trabalho, eu vou trabalhar mais no livro. E ele fica como uma regra 3. Hoje eu vejo que não é a melhor maneira. Mas também penso que a gente tem que ver o outro lado, né, da moeda, o lado cheio do copo, é que o livro demorou o tempo que ele precisava demorar. E o tempo que eu precisava para ter uma maturação das ideias que eu estava trazendo e para ter uma visão panorâmica do assunto. Porque se nós pensarmos, são 15 anos. Em 15 anos, dá para rolar muito material, muita coisa, e dá para se ter uma visão se houve um crescimento, uma evolução da temática ou não. O que eu noto é que, por exemplo, dentro da CCCI, ainda eu sentia falta dessa questão da discussão dessa relação. Então, pelo princípio de que o que você sente falta, você tem que suprir, aí eu escrevi a obra. Quando hoje pela manhã você falou do sumário da obra, quando você fez o primeiro sumário, lembra do círculo? E aí você mencionou 3, uma divisão. E a gente já brincou com você que a gente estava esperando o volume 2 ou 3. Pode falar um pouquinho disso? Eu vou só sorrir. Pode ser assim, eu só sorrir. Mas realmente, gente, em 2004, eu tinha um curso chamado Fitoconfiabilidade. Era muito bom. Mas eu acho que não era ainda o momento dele. Mas ele era muito bom. Talvez, se eu tiver tempo hábil, se eu tiver um tempo maior,
um dia eu ainda consiga chegar lá, ou algum colega, né, possa escrever aí sobre a fitoconvivialidade. Sobre a consciência ecológica, eu dei um curso aqui em Foz em 2010, se eu não me engano. E eu vim de Porto Alegre com a intenção de trabalhar com esse tema, né? De talvez atrair ou conhecer aqui na CCCI, quem trabalhasse com ele, conhecer algumas pessoas. Em 2006, nós em Porto Alegre fundamos a Evolucim. E lá na Evolucim estão aí os colegas que recém foram coordenadores, né? O Ivan Herder e a Reinalda, que também trabalham ali ainda. Eu era responsável pela questão da educação e pelas oficinas verdes. Então eu trabalhei muito a zooconvivialidade, a fitoconvivialidade com as crianças. A gente construiu oficinas, não sei se vocês lembram no tempo aqui do que tinha aquela sala Expo-Conscienciologia ali no shopping, muitas oficinas foram dadas ali. Então esse é um tema que me interessa, obviamente, porque a gente não pode ter um tema estanque, não existe um tema estanque, não existe uma especialidade estanque. Na questão da enciclopédia da Conscienciologia, que eu aproveito para avisar, pessoal, que amanhã é o verbete 5000, estejam todos convidados para prestigiar esse verbete, a própria enciclopédia. Na própria enciclopédia da Conscienciologia, escrevi vários verbetes sobre o tema. Existem vários colegas aí que escrevem sobre esse tema, e o professor Valdo escreveu verbetes fantásticos sobre o tema. Por exemplo, mega contradição, consim frutariana, contraponto interdimensional, são verbetes que seguidamente eu leio e eu sempre vejo uma nuance. São muito interessantes, falam obviamente, de uma maneira geral, mas em específico, muita coisa que são ideias divergentes, novas, interessantes. Então, vale a pena. Mas, assim, o meu compromisso, a partir de hoje, é com o nosso querido professor e com o dicionário de vocábulos pedais da Conscienciologia. Mas isso não quer dizer que eu ainda não tenha tempo, quem sabe, de redigir alguma coisa. Perfeito. Bom, sua experiência na relação com pré-humanos, no contexto da família multiespécie, especialmente nos vínculos com animais domésticos, contrasta com o antropomorfismo habitual, conceito popularmente conhecido como humanização dos pets. Como você vê os efeitos nocivos, patológicos, doentios de tratar animais pré-humanos como humanos? Eu sempre evoco o princípio da dignidade da consciência. Por quê? Porque, enquanto princípios conscienciais, eles têm o direito, né, de serem tratados com dignidade, assim como nós invocamos o nosso direito de ser tratado com dignidade. Aí, o que é exposto, e eu trago um capítulo sobre o animal de companhia, especificamente o antropomorfismo, abandono, etc., é que o ser humano, ele ainda, não digo a maioria, mas ainda somos um pouco narcisistas, né? Do que eu arrolei nesse material todo, tem coisas fantásticas, como, por exemplo, yoga para cães, confeitaria, mas isso já existe na França há muito tempo, confeitaria para cães, casamento, né, festas luxuosas de casamento de animais, seres humanos casando com animais. Aí já partimos para a síndrome da ectopia afetiva. Então, tem muito excesso e muita patologia, mas vale lembrar que a patologia é humana, a patologia não é do pré-humano. Nesse sentido, eles são negligenciados e até abusados. Por exemplo, eu gosto muito de citar a época da Copa do Mundo, qualquer outro evento aqui no Brasil, geralmente o pet vira um outdoor. Então, pintam os pelos de verde e amarelo, colocam tênis, colocam fantasia, enfim.
Às vezes a cuidadora vai no salão de beleza, leva o pet junto, pinta as unhas, pinta o pelo. Então, eu penso que o que eu arrolei nesse livro fala muito mais de nós humanos do que dos animais pré-humanos. Se bem que no índice dos animais pré-humanos eu citei 285 espécies. Então, ele não se refere a cães e gatos. Ele é mais amplo que isso. Hoje a gente sabe que são 8,7 milhões de espécies, né, por hipótese aí. Então, o nosso senso de universalismo ele vai ter que ser extrapolado N vezes, porque apenas animais domésticos é um universo muito próprio, muito restrito. Até porque eu falei sobre 22 áreas de convivência. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu gosto muito de animal, ele lá, eu aqui, eu não faço mal a eles, nem nada. Mas, na verdade, a gente teria que pensar, nós sobrevivemos em 22 áreas a partir deles. Então, eles de alguma maneira não, eles são nossos credores. Então, quem tem um livro de credores não pode deixar de colocar a pré-humanidade. Porque também eles são extremamente positivos, nos dão muito mais às vezes, principalmente o de companhia, o afeto incondicional, principalmente no cão, não, também no gato, mas é expresso de maneira diferenciada. Eles estão sempre prontos, eles nos observam diuturnamente, e eu tenho a hipótese de que eles nos conhecem muito mais do que nós os conhecemos, porque nós temos N coisas para observar, para tomar conta. Agora, eles nos observam o dia inteiro, sabem todas as nossas reações, tom de voz, timbre, gestual, a hora que chegamos, a hora que saímos, quando pegamos a bolsa, quando pegamos a mala. Então, eles têm um elenco de situações, o nosso dossiê é muito maior, talvez às vezes, porque a gente olha, não, são três gatos, gatos são assim, são 3 cães, cães são assim. Na verdade, cada um tem uma personalidade distinta. Naquele verbete chamado périplo evolutivo, eu trago aqui no meu livro, o professor Valdo fala, né, que nós vivemos na série X, viemos com vários corpos, em várias etnias, para ter aprendizados muito específicos. O pré-humano é a mesma coisa. São vários corpos, só que o nosso corpo humanoide, ele tem 2 gêneros apenas, né? A gente não tem muita opção, é homem ou mulher. Mas o princípio consciencial, a consciência, que ainda está no estágio pré-humano, ela tem milhares e milhões de espécies, onde ela vai burilando o seu alto temperamento, as suas predileções, vai conquistando seus atributos, já vai expressando graus de noção de certo e errado. E eu, no início desse livro, na seção 1, não sei se eu estou extrapolando a tua pergunta, desculpe. Pode. Na seção 1, eu trouxe o pré-humano para a nossa realidade. Por exemplo, o pré-humano, ele tem projetabilidade? Tem. Obviamente não lúcida, mas tem projetabilidade. Tem psicossoma, tem mental soma, tem rudimentar, e dependendo da espécie, ele se torna mais complexo. Tem energia, ele é interassistencial, tem serialidade, ele vive a multidimensionalidade, quer dizer, são prerrogativas da consciência. E se toda consciência tem essas prerrogativas, eles, enquanto consciências, também têm essa prerrogativa. Então, não podemos olhá-los com condescendência. Vamos ter compaixão do pré-humano. Não, vamos ter respeito enquanto compassageiro evolutivo. Aqui não é a questão de darmos o direito, pelo contrário, eles têm o direito que intrafisicamente ainda não é reconhecido, mas extrafisicamente o para-direito é reconhecido. Toda consciência tem o para-direito de evoluir. Então,
tá? É um silogismo. Todos eles são consciências, todos eles têm o direito à evolução. Então, ajuda mais quem não atrapalha, né, pessoal? Então, o antropomorfismo, ao invés de sermos exemplaristas e olharmos o animal enquanto animal e não como um espelho de nós mesmos, vestindo esse animal como nós nos vestimos, às vezes colocando joias, adereços, camiseta de futebol. Se vocês se interessarem, olhem cosmogramas, olhem na web. É inimaginável o que fazem com esse animal. Obviamente que nem sempre ele gosta, né? E como ele não fala, eles são testemunhas silenciosas da nossa consciencialidade. Então, na verdade, em troca de casa, comida e roupa lavada, né, e um banho de vez em quando, eles se submetem, não tem outra opção. Essa questão do desrespeito que você falou, você estava falando do processo narcísico, vamos dizer assim, que acaba resultando num desrespeito nesse sentido ou nessa direção. Você disse várias vezes também que a sua obra não é sobre bichinhos. Ela não é um livro sobre bichinhos. Então você podia falar um pouquinho, você gosta de dizer também que ele não tem a vida cor-de-rosa. Pois é, eu até repito bastante que não é um livro sobre bichinhos, vou explicar por quê. Porque desde que eu comecei a estudar esse tema, e as pessoas sabem, elas vêm conversar comigo, então tem duas situações. Primeiro, elas tratam o tema de estudo, a especialidade, a zooconviviologia, como o estudo dos bichinhos. É esquisito, né? Não é o estudo dos bichinhos, é o estudo dos princípios conscienciais zoológicos. Em segundo lugar, é um tema que também não é considerado, é um tema considerado o menor, não obviamente por mim, mas é considerado o menor. Muitas pessoas já me perguntaram, mas por que estudar isso com tanta coisa para estudar, transafetividade, tanta vergonha, e você vai estudar aí animais? Na verdade, o que elas não sabem é que dentro do processo de recinologia, de autoconscienciometrologia, de autoconsciencioterapia, de autopesquisologia, de holokarmalogia, elas também deveriam estudar, no mínimo, a sua relação pessoal com o pré-humano. Por quê? O professor Val tem um dito fantástico. Eu não vou dizer, obviamente, com todas as palavras, porque eu não lembro, mas ele diz que a futura humanidade mora no nosso trato gastrointestinal. Ele quer dizer o quê, né? Que nós vivemos a partir desses micro-organismos, e um dia, assim como um dia nós fomos estes micro-organismos, eles serão a humanidade. Com certeza, espero, né, que nós já estejamos lá numa outra categoria. Mas quando se estuda, é um pseudo-estudo do animal, porque na verdade você está estudando o comportamento humano, o seu comportamento, fazendo sua auto-checagem cosmoética sobre a sua relação com este pré-humano. E este pré-humano, independentemente se você tem um animal de estimação em casa ou não, se você gosta de animal ou não, ele lhe ajuda a viver. Lhe ajuda no soma, lhe ajuda com os fármacos, lhe ajuda com os cosméticos, lhe ajuda com o entretenimento, ele lhe ajuda com a alimentação, a sua sobrevivência, praticamente a nossa sobrevivência advém disso. Então, são muitas áreas que tendo um pet ou não, porque a questão do pet, ela é micro dentro do macro. Então, o animal está... Aliás, ele chegou antes no planeta, né? Convém lembrar. Ele é morador aqui desse distrito cósmico antes de nós mesmos. Nós somos praticamente a última espécie. A espécie que é considerada, e obviamente é, a mais racional, a mais inteligente. Mas chegamos por último, mas ainda somos animal humano. E aí, eu até li hoje de manhã, agora eu não vou ler, vou tentar lembrar,
Existem muitos critérios pelos quais nós damos valor a estes pré-humanos. Então, no decorrer da história, existiram vários tipos de ética, né? E o critério, pré-requisito para que este pré-humano pudesse ser considerado na esfera moral, geralmente era linguagem, racionalidade, inteligência, que foram postos à Terra. Então, existe um pensador inglês chamado Richard Heider, que cunhou a palavra especismo. Eu até escrevi um verbete chamado especismo estagnador. O especismo é o fato de você dar valores diferentes a espécies diferentes. Por exemplo, você valoriza ao máximo o ser humano. Tudo que não for humano tem um valor relativo menor ou não tem valor nenhum. Então, esse é o especismo. Se o critério para que o direito introduzisse o animal humano como sujeito, né, com todos os direitos que lhe é devido, e a ciência que estuda isso é a inteligência, a racionalidade, ele faz uma analogia. Ele diz o seguinte: vamos imaginar que venham aí extraterrestres super, mega, hiper inteligentes. Isso já seria justificativa para que eles nos enjaulassem, fizessem a vivissecção, nos estudassem, fizessem experimentação animal, nos perseguissem, nos caçassem e tirassem a nossa liberdade. Se o critério é inteligência e racionalidade, seria justificado, não seria? Então aí nós vemos que existe um grande erro em achar que se ele é senciente, ele merece o senciente. O senciente é que tem sentimentos, emoção, sente dor, é sensível. Então existe sempre essa catalogação do animal pré-humano. Na verdade, nós não seremos éticos e não somos éticos apenas com quem gostamos, ou com quem é inteligente, ou com quem é mais racional, ou com quem tem um mega paracérebro. Na verdade, nosso compromisso com a cosmoética é com todos os seres vivos com os quais nos relacionamos. Então, essas justificativas, que elas são da ciência convencional, ok, a ciência vai caminhar de acordo aí com a sua velocidade, mas nós, que aplicamos o paradigma consciencial, entendemos universalismo, cosmoética, multidimensionalidade, serialidade, projetabilidade, sabemos que somos seres interdimensionais, nós vamos fazer um nivelamento num paradigma mecanicista porque nos convém? Essa sempre foi a minha questão. Se temos que ser éticos dentro das nossas possibilidades, obviamente não existe 100%, mas eu acho que as nossas recins, a nossa evolução, nosso processo evolutivo é para isso, para que nos tornemos, para que a gente reflita a cosmoética cada vez mais. Então, essa é uma grande questão. Sim. Aqui, Ok, pode falar. Parabéns, Miriam, pelo livro. Acho que vai ajudar todos nós nessas reflexões. Eu já estou refletindo aqui uma série de questões. E lembrei da sua fala da questão da fitoconbiologia, não só da fito, mas da zoo também, que se uma abelha desaparecesse, os animais polinizadores desaparecerem, o alimento, né, milho, soja, arroz, eles também vão desaparecer. Então, estão juntos, né, é um processo muito, muito interligado, né, a fito e a zoo. E aí o meu questionamento que eu faço é
diante dessa questão do homem se achar racional e até superior, sendo que ele veio por último dentro da escala evolutiva aí, se no título da obra Antropo, se isso não reforçaria essa condição do homem se achar não parte do processo, mas continuar se achando superior e até levando à extinção de vários animais, né, que nós temos visto aí, vários na lista de animais extintos aí que vem ocorrendo. Assim, eu considero, obviamente, que o animal humano, dentre todos, ele expressa condições que nenhuma outra espécie possa expressar. Isso não quer dizer que ele seja o detentor, único detentor da inteligência. Geralmente o animal pré-humano, ele tem uma inteligência específica que às vezes, no nosso caso, nós não precisamos, já ultrapassamos esse período. E a evolução, ela vai acontecendo em processo de ramificação. Aqui, a minha questão é a seguinte: o homem, o ser humano, na verdade, homens e mulheres, o ser humano, ele tem, pela sua condição, apesar de ser o último a chegar, já chegou num ambiente em que tanto plantas quanto animais já tinham até trabalhado com a atmosfera. Nós chegamos aqui num ambiente todo trabalhado para nós. A minha questão não é achar que ele é menos, não. É que para a sua racionalidade, ele deveria estar em outro patamar. O princípio da dignidade e do respeito mostra inteligência evolutiva. Não é porque ele chegou por último que a responsabilidade dele seja menor ou que ele seja o vilão da história. Não é. Ele tem que ser o cuidador, o interassistente, interdimensional do processo. E também nós introjetamos a cultura. Nós estamos dentro de determinada metodologia. Se nós pensarmos na nossa série X, o processo teocêntrico foi muito forte em relação a nós. E a proposta era essa: o homem é o representante de Deus na Terra. Então, na verdade, todo o resto das espécies existiam para servi-lo. E, surpreendentemente, hoje em dia, o criacionismo é muito trabalhado em vários países de primeiro mundo. Quer dizer, é um retrocesso? É um retrocesso. Na verdade, o evolucionismo diz exatamente o contrário. Mas nós temos, este ser humano tem um paradigma religioso, às vezes, que ele vai mantendo na sua série X. Então, para ele é cômodo ele acreditar, até porque no que ele acredita, ele é o beneficiário. Então, partimos da máxima valorização do processo religioso. Aí, quando chega, né, o outro lado da vara, a questão do renascimento, em que o homem sai daquele processo de superstição, de inquisição, daquela Idade Média, ele começa a valorizar a sua racionalidade, independentemente do processo religioso. Aí ele cai no outro extremo, aí ele cai no mecanicismo, e aí os animais são considerados máquinas. Uivos, latidos, gritos, enfim, são engrenagens que estão mal azeitadas. E o povo acreditou. E talvez ainda exista hoje pessoas que assim acreditem. Por quê? Porque é mais fácil você se dessensibilizar com o animal para você poder usá-lo, né? Ele não sente, parece que essa espécie não sente dor. O que ele está sentindo não é o que eu sinto, é muito pouco. Enfim, a gente vai destratando, desvalorizando. Então, a gente passa lá pela questão do outro lado da vara.
na verdade, aí começam as éticas, né? Eu trago um capítulo da primeira sessão da ética cosmoética, em que eu fico analisando, então, a ética teocêntrica, o utilitarismo de ato, o utilitarismo preferencial, aí vem o ecocentrismo, vem o biocentrismo, vem o bem-estarismo, vem o abolicionismo, mas, gente, a nossa ética é conscienciocêntrica. Nós conhecemos e sabemos da cosmoética. Isso nos dá uma responsabilidade maior. O nosso paradigma não pode ser anacrônico. Não vivemos na Idade Média, não vivemos na Idade Moderna, vivemos na Idade Contemporânea. As nossas recins, elas não podem ser anacrônicas. E aí, então, entra o processo da autoconscienciometria. Temos dogmas pessoais? Até temos. A minha proposta é essa: você tem dogmas pessoais em relação ao animal? Como é a sua autochecagem cosmoética? Então, eu trago aqui várias áreas. Alimentação. Somos credores dos animais. A cobaiagem, a experimentação, o comércio, a biopirataria, o zoológico, o tráfico, o transporte. Gente, o que seria do mundo sem o cavalo, né, para andar em cima? E eu lembro que, agora não vou me lembrar o ano, quando o professor Valdo lançou o Nossa Evolução, ele foi a Porto Alegre dar um curso do livro lá no Hotel Everest. E estávamos todos sentados lá, ele falando sobre o livro. De repente ele diz assim: é anticosmoético andar a cavalo. Eu me lembro que aquilo acendeu uma luz neon e o tempo parou para mim, aquilo piscou. Se eu pensar de todo o curso, obviamente tem um livro, mas se eu pensar de todo o curso, o que ficou foi aquilo. Então, na minha cabeça, acaba sendo algo que reforça, né, as minhas ideias e também o meu comprometimento e o meu compromisso com a interassistência. Então, eu acho que nós tratarmos bem os animais domésticos, não fazemos mais nada que a nossa obrigação. A cuidadologia faz parte da interassistenciologia. Conscienciologia é isso. Eu acho que nós teríamos que adentrar a outros universos e fazermos essa autochecagem. Porque, afinal, são consciências? São. E aí, nós vamos ser especistas? Eu acho que quando você faz essa pergunta, né, a gente tem que pensar que, de uma maneira geral, a soberania é da anticosmoética dentro desse contexto. Entretanto, somos nós que podemos mudar essa realidade. O problema está em relação ao que nós não fazemos, vamos dizer assim, né? O que deveríamos fazer e o que não fazemos. E o quanto nós subsidiamos a desinformação em torno desse tema. Acho que o livro da Miriam é um livro que, do início ao fim, né, evidencia o quanto nós somos desinformados a respeito dessa realidade que é cotidiana. Por outro lado, é um livro também que trata da relação humano-pré-humano, quer dizer, ou do animal humano e pré-humano. Então, não vejo outra maneira, vamos dizer, ou outro caminho, senão nós qualificarmos essa relação, né? Então, numa escala menor, obviamente, há um pioneirismo dentro desse trabalho, porque não é a regra, né? Nesse sentido, Miriam, gostaria de colocar aqui, no estudo da consciência pelo paradigma consciencial, a violência praticada pela manipulação nos jogos hierárquicos de poder, que mantém consciências em condição de servidão e subserviência, consciências ao animal humano, vamos dizer assim, né? Interfere na trajetória evolutiva dessas consciências de indivíduos, grupos e mesmo multidões. Com os pré-humanos também não é diferente. Então, na seção 3, denominada Antropos ou Convivialidade, você aborda a escravidão animal, a indústria dos maus tratos e o comércio de seres vivos como mercadoria de consumo. Em 22 áreas você demonstra como nós participamos e patrocinamos este estado de coisas. Gostaria que você discorresse, como exemplo, algumas dessas áreas, né? Eu penso que a alimentação,
Já foi dito, e obviamente todo mundo sabe, que nós vivemos numa rede. Todo animal, seja ele de que espécie for, ele tem uma função ecológica, biológica, ele está ali para evoluir, etc. Mas existe um ecossistema organizado, equilibrado. Todos nós sabemos disso. O que nós estamos vendo, e a gente vê no noticiário, é que existe uma linha que está avançando, que é a linha do vegetarianismo, que é a linha do veganismo. Já ouvi muitas pessoas falarem de moda. Isso é moda. É uma moda boa, né? É uma moda boa. Mas, independentemente do que eu coloco no meu prato, se eu sou um ser carnívoro, por exemplo, eu tenho que saber o custo daquele alimento. Aqui, pessoal, não vai patrulhamento nenhum. Eu acho que cada um sabe de si, e cada caso é um caso. Eu estou dando um exemplo que atinja todos nós, né? Se eu fosse falar aqui em tourada, em tráfico de animais, né? Não atingiria todos nós, mas a alimentação atinge. Então, existe uma linha ética, né, chamada abolicionismo animal. O fundamento moral do abolicionismo animal é o veganismo. É muito mais que apenas não ingerir carne, é muito mais que a biofagia. É um estilo de vida, é você não usar outra pele que não seja sua, tá? Você não usar acessórios com a pele alheia. Então, o vegetarianismo, ele fala de alimentação, mas o veganismo, no meu ponto de vista, é a única política eficiente que vai ter efeito, impacto na sociedade de uma maneira geral, nas indústrias de exploração animal e também a questão do ambiente. Todo mundo respira oxigênio e todo mundo precisa de ar limpo. Então nós sabemos, no caso da alimentação, né? Vamos pegar a carne vermelha. Só um dado para vocês. Em 2018 o IBGE nos traz que só em aves, frangos, né? Suínos e bovinos, o Brasil, só o Brasil, ele mata, porque abate para mim é eufemismo, ele mata 5,8 bilhões desses animais. Por quê? Porque existe o confinamento e cada vez mais nós nos especializamos em cortes sofisticados. Existe um autor que disse o seguinte: se a pessoa tivesse que matar aquilo que ela come, talvez não comêssemos tanta carne. Óbvio, né? Nós chegamos no supermercado, tem um pacotinho com celofane. Então, aquilo ali, a gente pensa assim, eu não tenho nada a ver com isso, ele já está morto aqui, vou levar esse pedaço para mim. Eu não matei, não fui atrás, não sou caçadora, não sou pescadora, mas o Bernard Shaw diz o seguinte: o costume e o hábito nos reconcilia com as atrocidades. Hoje nós temos o Dr. Google, que sabe tudo. Se você quer saber como é que um animal morre para ele parar no seu prato, está no meu livro, se quiserem ler a alimentação, mas está muito mais detalhado no Google. Hoje em dia nós não temos a justificativa, não sabia, mas que pena, não sabia, eu pensei que era assim, mas isso é a criança que diz, não, mas isso que eu estou comendo é aquele bichinho que estava pulando no pátio ontem, isso é a criança que diz. Nós não podemos mais nos infantilizar, nós temos que ver a realidade nua e crua. Eu vou ver aquela realidade, se mesmo assim eu acho que eu mereço assinar embaixo, porque eu preciso, aí é problema meu, é a questão pessoal. Mas, quando nós começamos a observar os efeitos para a nossa saúde, os efeitos para o ambiente, todo o desmatamento, toda a degradação ambiental e ecológica, os efeitos que nós aqui sabemos,
para o para-ambiente, sabemos daqueles espaços que são completamente inacessíveis para até projetor veterano. Por quê? Porque são espaços bloqueados por conceneres, vampiros extrafísicos que tem ali no matador, no frigorífico, seja no que for, a fonte da sua energia. Nós também somos responsáveis pelos que trabalham com isso. Geralmente são aqueles funcionários que mais têm doença, são aqueles que trabalham em matadouros. Porque, como o uso, costume, a obrigação reconcilia com a atrocidade, eu acordo de manhã, vou lá, mato um boi, estrangulo o porco, está tudo certo, eu estou sendo pago, estou fazendo um trabalho, alguém terá que comer. Então é uma demanda social. Então, por isso que o veganismo, ele acaba sendo um ativismo pessoal, cosmoético, porque é deliberação sua, e com isso você está se posicionando extrafisicamente e intrafisicamente, não assinando embaixo de todo o efeito halo, de tudo que ocorre em decorrência da sua escolha alimentar. Estou falando de uma área, a escolha alimentar. Então, por exemplo, nós vemos aí os congressos, simpósios, discussões sobre o clima. Tem uma linha de pesquisadores que acham que tudo é bobagem, sem invenção, o homem nem foi à lua. Eu posso, por uma questão de acomodação pessoal, achar, é verdade, vou atrás dele. Mas nós, conscienciólogos, que primamos e vamos atrás da lucidez, do autodiscernimento, da criticidade cosmoética, e temos com certeza que chegar ao senso do universalismo, isso é baratear a nossa vida e o nosso comportamento e a nossa atitude. Então, só pegando essa questão alimentar, uma escolha, uma única pessoa escolhendo abrir mão daquilo ali, e a gente sabe que tem alternativas, o efeito halo dessa escolha é muito grande. Por isso eu considero que é uma revolução silenciosa, não pegando em armas, não saindo na rua e vociferando, né? Como alguns grupos que entram em churrascaria e começam a desfilar em impropérios. Não é assim que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com ideias, nós trabalhamos com ideias de ponta, nós trabalhamos, o nosso métier são verpons, ideias avançadas, nós trabalhamos com equipexes avançadíssimas. E o próprio professor Valdo, no Novo Léxico, na segunda edição, ele tem, e ele próprio foi, com o passar dos anos, mudando a sua visão sobre o carnivorismo. E ele tem uma pensada, que eu até li de manhã, que é isto. Se a sociedade carnívora está muito longe de Comunex evoluída. Ele estava falando só da carne, gente? A carne é uma face de um poliedro. Ele estava falando de um autoposicionamento, de uma visão mais ampla. Gente, biofagia, você está comendo uma consciência? Óbvio, você está comendo o corpo daquela consciência que você assinou embaixo e ela dessomou. Tudo bem. Está bem para você, está bem para você. Não é assim? Então, eu no livro, a minha ideia é fazer as pessoas refletirem, não mais que isso. E para fazer as pessoas refletirem, eu tenho que trazer a realidade nua e crua. Nua e crua. Crua e cruel. Infelizmente, sinto muito. Miriam, tem uma pergunta, por favor. Parabéns, Miriam, pelo livro. Eu queria que você comentasse sobre as pequenas atitudes que, mesmo que a pessoa não queira parar de comer carne, por exemplo, mas as pequenas atitudes que cada um pode começar a fazer
para acelerar essa recomposição grupocárnicas com os pré-humanos, como, por exemplo, optar por cosméticos que não testam em animais, Sim. que não contêm a sua Consumo composição. consciente, né, Priscila? Isso. Consumo E aí entra consciente. calçado, entra tecidos como a seda, como o couro. Se a pessoa não tem a intenção de parar de comer pré-humanos, que ao menos pense na diminuição desse consumo. A gente fala da alimentação porque é algo que se faz 6 vezes ao dia. Sim. Mas na hora que você vai na farmácia, no supermercado, você vai olhar a embalagem e vai ver se ali existe mão de obra infantil, se existe trabalho escravo, se faz isso, né? E agora também deveria se olhar essa empresa da qual eu compro esse rímel que eu amo, batom adorado, ela faz experimentação animal? Quando é que eles vão parar de fazer isso? Quando a população se posicionar. E não só a experimentação animal, é também ingredientes de origem animal no produto, né? Sim. Então, aqui no meu livro eu recomendo lerem a questão dos ursos negros. Eles liberam um fármaco. O fármaco já existe, ele sintetizado, mas aí o mercado negro vende a preço de ouro ainda o do animal. Então existe aí toda uma indústria e comércio, não só de maus tratos do animal, mas também o animal como matéria-prima. Vejam, animal é considerado recurso ambiental e é considerado ingrediente. Eu estou falando bobagem? Pela lei dos crimes ambientais, o animal está inserido ali. Então, ele é um recurso natural. Ele não é um sujeito de direito. Ele não é um sujeito que exige uma dignidade. Como ele não exige dignidade nenhuma, ele espera que nós tenhamos um comportamento digno com ele, que é o que, com certeza, os evoluciólogos, os serenões que já passaram por aqui, e é o que a cosmoética e a nossa questão do para-direito nos exige. Não é preciso que alguém exija, é preciso que a gente observe e seja, enfim, o que se fala muito, interassistencial. Porque eu só posso complementar? Claro. Existe já várias listas na internet de marcas que não testam e de marcas que não utilizam componentes. Então, assim, já está muito facilitado. E aqui em Foz tem muitas marcas para produtos de limpeza, higiene bucal, cosméticos e por aí vai. É só procurar, né, Priscila? Quer dizer, já está bem otimizado, é só procurar e fazer. Priscila, isso que você está falando, a pessoa da Editais aqui está sinalizando para a gente que o tempo já terminou. Agora, o que você está colocando aí também hoje apareceu muito no círculo mental somático, que é a importância do debate em torno dessa situação. Então, a gente está esperando o próximo curso, né? Vamos ler o livro todos estão convidados, né, a fazer a leitura do livro. Vamos esperar o próximo e as datas do curso da Miriam para que a gente possa. Hoje de manhã o tempo foi curto, agora o tempo é mais curto ainda para a gente poder conversar e trocar ideias com a Miriam. Eu gostaria de agradecer profundamente a oportunidade, Miriam, de estar testemunhando tão de perto o lançamento dessa obra e tudo que ela representa. E para mim é um marco dentro da conscienciologia, é um marco dentro da SOCIM, de uma maneira geral. Acho que é uma obra que vai dialogar muito com profissionais que estão aí nessa área, na rede, vamos dizer assim, de modificação, de transformação dessas relações, e não são poucos. O livro da Miriam nos mostra que são muitos, né? Então, eu queria agradecer demais e vamos de novo chamar aí uma salva de palmas antes de começar a sessão de eleitorado. Última palavra, Miriam, quero agradecer a participação de todos, claro. Sim, agradecer a participação de todos e sugerir, pedir, né, que vocês leiam, façam suas críticas e deem um feedback. Vai ser muito assistencial. Muito obrigada. Gostaríamos de
presença de todos neste evento, aos familiares da autora aqui presente, a coordenação e equipe de voluntários da Editares, a equipe da Livraria Epígrafe, ao Mabu Interlúdio Hotel. Convidamos agora Sandra Tornieri, representando a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia, UNIESCOM, para oferecer um mimo de boas-vindas à nova escritora.